Capítulo 3 do livro Cura-te, de autoria Dr. Eduardo Bach. O que conhecemos como doença é o estágio final de um distúrbio muito mais profundo, e para assegurar um absoluto sucesso no tratamento, é óbvio que cuidar apenas do resultado final não será um procedimento de todo efetivo, a menos que a causa fundamental também seja suprimida. Há um erro básico que o homem pode cometer, é o de agir contra a unidade. Esse tipo de atitude se deve ao egoísmo. A partir disso, podemos também afirmar que há apenas um tormento básico, o mal-estar, a enfermidade. E assim, como uma ação contra a unidade pode ser de vários tipos, da mesma forma, a doença, uma consequência dessa ação, pode ser dividida em grupos principais que correspondem às suas causas específicas. A real natureza de uma enfermidade será um guia eficaz para que se identifique o tipo de ação que se está praticando contra a divina lei do amor e da unidade. Se tivermos em nossa natureza amor suficiente por todas as coisas, não seremos causa de agravo a ninguém, pois esse amor sustará o gesto agressor e impedirá nossa mente de se entregar a qualquer pensamento que possa magoar alguém. No entanto, ainda não chegamos a semelhante estágio. De perfeição. Se já o tivéssemos alcançado, não haveria razão nenhuma para nossa existência nessa terra. Mas todos nós estamos buscando e avançando rumo a esse estágio. E os que já que dentre nós padecem na mente ou nosso corpo, estão sendo conduzidos para nesse mesmo sofrimento em direção a essa mesma condição ideal. Se soubermos como interpretá-lo corretamente, não só poderemos acelerar nossos passos em direção à meta, como também nos guardaremos da doença e da angústia. Desde o momento em que a lição é aprendida e o erro reparado, não há necessidade do corretivo, pois não podemos nos esquecer que o sofrimento é em si mesmo benéfico, sobretudo, pois mostrarmos-nos o momento em que estamos seguindo por alguma via enganosa e por acelerar a marcha de nossa evolução para uma gloriosa perfeição. As doenças reais e básicas do homem são certos defeitos como o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a ambição. E se cada um deles for considerado individualmente, notar-se-á que todos são contrários à unidade. Tais defeitos é que constituem a verdadeira doença, usando aqui a palavra com sua conotação moderna, e a continuidade desses defeitos. Persistimos neles depois de termos alcançado um estágio de desenvolvimento em que já os sabemos nocivos, é que ocasiona no corpo os efeitos prejudiciais que conhecemos como enfermidades. O orgulho se deve, em primeiro lugar, à incapacidade de reconhecer a pequenez da personalidade humana e sua absoluta dependência da alma, e de aceitar que todas as vitórias que se possam ter não se devem a essa personalidade, mas são bênçãos em que nos agraciou a divindade interior. Em segundo, deve-se à perda do senso de proporção, da noção de quanto se é insignificante
diante do complexo arranjo da criação. Como o orgulho se mostra invariavelmente relutante em se curvar, como humildade e resignação à vontade do grande Criador, ele pratica ações contrárias a essa vontade. A crueldade é uma negação à unidade de todas as coisas, é uma incapacidade de se compreender que toda ação adversa para o outro está em oposição a todo e é, portanto, adversa para o outro, está em oposição ao todo e é, portanto, uma ação contrária à unidade. Nenhum homem levaria as consequências desastrosas da crueldade àqueles que estão mais próximos de si e lhes são mais caros. E segundo as leis da unidade, temos de amadurecer até entendermos que cada um, como uma parte do todo, deve se tornar próximo de nós e querido por nós, e que até mesmo aqueles que nos molestam, só lhes dediquemos amor e compreensão. O ódio é o contrário do amor, o reverso da lei da criação. Ele se opõe a toda obra divina e é uma negação ao Criador. Ele conduz apenas a pensamentos e ações que são adversos à unidade e contrários àqueles que seriam prescritos pelo amor. O egoísmo é também uma negação à unidade e ao dever que temos para com nossos irmãos humanos, pois ele faz com que coloquemos nossos interesses pessoais antes do bem-estar da humanidade, do carinho e da proteção que deveríamos dedicar aos que estão mais perto de nós. A ignorância é o fracasso em aprender, a recusa em ver a verdade, quando se tem oportunidade para tanto, e conduz a muitos atos errôneos que só podem existir em meio à escuridão, pois não podem resistir quando está a rondar-nos a luz da verdade e do conhecimento. A instabilidade, a indecisão e a falta de determinação ocorrem quando a personalidade se recusa a ser governada pelo eu superior e nos levam a atraiçoar os outros devido à nossa fraqueza. Semelhante condição não seria possível se tivéssemos dentro de nós o conhecimento da imbatível e invencível divindade, que é, na realidade, nós próprios. A ambição conduz ao desejo de poder, é uma negação à liberdade e à individualidade de toda a alma. Em vez de se reconhecer que cada um de nós está aqui para se desenvolver livremente, segundo as próprias diretrizes, em conformidade com os ditames da própria alma, para aumentar cada vez mais sua individualidade, trabalhar com liberdade e desenvoltura, personalidade ambiciosa, compraz-se em ditar ordens, conformar tudo a sua vontade comandar, usurpando o poder do Criador. São esses os exemplos da real doença, a origem e a base de todos os nossos sofrimentos e aflições. Cada uma dessas imperfeições, se mantiverem contrárias à voz do eu superior, provocará um conflito que deve, por força da necessidade, refletir-se no corpo físico, produzindo um tipo específico de enfermidade. Agora veremos como qualquer tipo de doença que podemos vir a sofrer nos conduz à descoberta da falta que está por detrás de tudo quanto nos aflige. Por exemplo, o orgulho, que é arrogância e rigidez mental, despertará doenças que ocasionarão a rigidez e a ancilose do corpo. A dor é o resultado da crueldade
e por meio dela, o paciente aprende através do próprio sofrimento a não infligi-lo aos outros, do ponto de vista físico ou mental. As penalidades resultantes do ódio são o isolamento, o temperamento violento e incontrolável, as perturbações mentais e os estados de histeria. As doenças decorrentes da introspecção, como a neurose, a neurastenia e os estados semelhantes, que acabam tirando da vida tantas alegrias, são causadas pelo egoísmo em excesso. A ignorância e a falta de sabedoria criam suas próprias dificuldades na vida cotidiana, e se além disso houver persistência na recusa em ver a verdade, quando a oportunidade é dada, a miopia e outras deficiências visuais e auditivas serão as consequências naturais. A instabilidade da mente pode acarretar no corpo a mesma característica, com aquelas várias disfunções que afetam os movimentos e a coordenação motora. As consequências da ambição e da vontade de dominar os outros são aquelas doenças que levam a quem delas sofre a ser escravo do próprio corpo, com os desejos e ambições refreados pela enfermidade. Ademais, a parte afetada do corpo não é obra do acaso, mas obedece à lei de causa e efeito. E uma vez mais, pode servir de guia para nos ajudar. Por exemplo, o coração, a vontade da vida e, portanto, do amor, é atacado especialmente quando o lado amoroso da natureza, do indivíduo para a comunidade, não é desenvolvido ou é utilizado de modo errado. A mão lesada denota falha ou erro na ação. O cérebro, sendo o centro do controle do corpo, se afetado, indica uma falta de controle na personalidade. Tudo isso deve seguir o que a lei estabelece. Estamos todos prontos a administrar as diversas consequências que seguem a uma crise nervosa, a um choque emocional de más notícias que chegam de repente. Se as atividades corriqueiras podem assim afetar o corpo, quão grave e profundamente enraizado deve ser um conflito que existe desde há muito entre a alma e o corpo. Como podemos nos espantar com o fato de as consequências provocarem doenças tão graves como as que existem entre nós atualmente? Contudo, não há motivo para depressão. A prevenção e a cura acontecem quando localizamos o erro dentro de nós mesmos e suprimos esse defeito por meio do cuidadoso aprimoramento da virtude que o destruirá, não combatendo diretamente o erro, mas desenvolvendo tanto essas virtudes opostas que ele chegue a ser varrido de nossas naturezas.